Boa tarde a todos. Estamos hoje em mais um diário de bordo, aqui com o Ederson da Gautica, empresa parceira do meu projeto de doutorado. De entrada, já quero agradecer a todos que nos acompanham, enfim, acompanham os nossos vídeos, acompanham a Gautica nas redes sociais, o desenvolvimento do trabalho dessa empresa. E hoje a gente vai falar, então, da sequência, na verdade, o último dos 3 vídeos que a gente está falando sobre a inteligência artificial como auxílio para a tomada de decisão nas empresas. Convido vocês a entrar no canal do YouTube ou nas redes sociais, onde a gente divulga os links, e dar uma olhada nos 2 vídeos anteriores que valem a pena. Onde a gente falou sobre questões conceituais nos primeiros vídeos, e hoje a gente vai retomar os sistemas especialistas, que é uma técnica que a Gautica utiliza no seu software, que hoje é comercializado no país inteiro, que é o G-Riscos. Isso mesmo, pessoal. Vou passar por uma sabatina hoje, onde o Vandoir, ele quer ver se realmente a gente sabe o que está fazendo aqui na Gautica. O Vandoir, às vezes, até me conta umas histórias que no meio acadêmico surgem alguns comentários. Tá, mas o que a Gautica usa, afinal de contas, de inteligência artificial? E muitas vezes, por ser uma área complexa, a gente vê que realmente há uma grande procura por especialistas na área, porque a demanda é muito maior do que a oferta, e são profissionais prontos, preparados para falar, ensinar e executar a inteligência artificial. Então, hoje esse bate-papo vai ser sobre o que nós viemos desempenhando até agora, principalmente nestes últimos capítulos do nosso diário de bordo, aonde foram abordados alguns conceitos, e hoje nós vamos ver se estes conceitos estão sendo aplicados na prática. O que a gente sempre traz, né, Edson, é a questão de alinhar a teoria com a prática, né? Então, a gente trouxe a parte teórica e hoje a gente vai mostrar na prática como a Gautica aplica em seus processos a técnica de sistemas especialistas, que é uma técnica de inteligência artificial. Então, vamos lá, Ederson. Como a gente falou no vídeo anterior, enfim, a ideia de um sistema especialista é basicamente reunir o conhecimento de uma determinada área e codificar esse conhecimento para que dentro de uma ferramenta, para que ela possa auxiliar o processo de tomada de decisão daqueles profissionais e, com isso, levar um conhecimento estruturado, formalizado, atualizado para um maior número de profissionais possível dentro de uma determinada área. Dentro disso, desde que eu acompanho, antes de iniciar o nosso projeto, a nossa parceria do projeto, né, Ederson, com a minha tese de doutorado, eu já conhecia a Gautica, conhecia as ferramentas que a Gautica desenvolve e sabia de técnicas que a empresa utilizava. Mas a gente vem conversando de um ano para cá que isso talvez também precisa ser mais explicitado, precisa ficar mais claro para o público, né? Já que estamos tão já que esses termos estão em voga, assim, todo mundo falando inteligência artificial, mas que nem tu falou, sempre fica aquela dúvida, tá, mas o que a Gautica faz em inteligência artificial? Então, a gente sabe hoje que são sistemas especialistas que são empregados na ferramenta G-Riscos, e ela possui essa técnica, basicamente, ela compreende, enfim, 3 componentes. Eu gostaria, então, que tu falasse um pouquinho sobre eles. Eu vou mencionar um por um aqui, daí a gente faz uma conversa sobre eles. Primeiro lugar, como é que vocês chegaram na base de conhecimento? Como é que vocês codificaram, enfim, como é que vocês usaram um especialista para codificar o conhecimento da área, da ferramenta, para poder depois prosseguir para o desenvolvimento dela? Tá. Eu vou dividir em 2 partes a resposta dessa pergunta. A primeira será antes da resposta direta do profissional, mas, afinal de contas, quando a Gautica passou a se envolver com inteligência artificial e quando eu posso assumir que eu uso inteligência artificial, quando eu não posso? Desde a faculdade, eu já comentei aqui alguns vídeos, desde o meu TCC, eu busquei utilizar sistemas de recomendação de produtos, aonde utilizava de datasets, uma técnica que eu aprendi numa disciplina chamada Sistemas de Informação para Tomada de Decisão, com a professora Karine Weber. E
na banca, em várias etapas, eu fui questionado que não era inteligência artificial porque não tinha determinada complexidade, mas estava dentro do livro de inteligência artificial, estava dentro daquela área do conhecimento, mas eram técnicas de fato leves. Conforme nós começamos a trabalhar na Gáutica, nós resolvemos inúmeros problemas utilizando destes conhecimentos e sistemas de informação para a tomada de decisão, sistemas especialistas, datasets. Mas a gente não se apegou muito aos conceitos. A gente queria ganhar dinheiro, resolver o problema dos nossos clientes e criar soluções com isso. E em 2016, 17, se eu não me engano, o G-Risco já estava no mercado e nós voltamos a ser questionados porque foi colocado no nosso site que os relatórios eram montados com inteligência artificial. E foi ter internamente um funcionário que disse, não, vocês não podem, a gente não pode falar que tem inteligência artificial que a gente não tem. E às vezes, por falta de base teórica para defender alguns termos, a gente abdica da briga e acaba não assumindo algumas posturas, e foi o uso, a gente tirou do site para não se incomodar de ter que ficar provando que a gente utilizava a inteligência artificial. Com o tempo, a gente resolveu fazer esse projeto com a UX, voltado para a inteligência artificial, e desde então eu tenho não só programado, mas lido muito sobre, muito mesmo, constantemente estudando termos e códigos, aplicações de inteligência artificial. Eu até participei de um processo de aceleração, do Scale Up, do Sebrae Rio Grande do Sul, e lá tinha, no primeiro dia, um empreendedor que tem uma empresa de chatbots, que trabalha com inteligência artificial. Ele apresentou a startup dele e eu fiz uma pergunta. Quando eu devo dizer que eu trabalho com inteligência artificial e quando eu não devo dizer? E ele respondeu, inteligência artificial está na moda. Se você tem 15 ifs encadeados, condições, 15 decisões, né, possíveis dentro de um bloco de decisões, tu já tens um início de uma inteligência artificial. Você acha que isso é uma verdade absoluta, sim ou não? É muito relativo. Veja só, eu estou fazendo um curso de programação agora em React Native, e nós vamos criar os nossos novos aplicativos. Eu estou estudando essa tecnologia e a semana passada eu criei um jogo. O jogo tem inteligência artificial, na tua visão? Desde um jogo da velha tem inteligência artificial. O jogo da velha pode ser utilizado, por exemplo, o Minimax, para verificar as possibilidades, minimizar a perda, maximizar o ganho. As árvores de tomada de decisões, por exemplo, desde um sistema de mapas que nos leva do ponto A ao ponto B, que tem que avaliar rotas e ver qual é a rota mais curta, e cria uma pontuação para a rota, um peso para a rota, e define que o peso menor, por exemplo, é a rota que deve ser seguida, é uma técnica de inteligência artificial. E no curso, esse eu fiz o campo minado, um jogo, e ao invés de fazer inúmeras condições, que é ser alguma coisa igual ou diferente, então faça alguma coisa, o professor ele utilizou de uma outra técnica chamada recursividade, que cria a iteração, que é a repetição de testes, e testes a gente pode encarar como heurística, que é baseado numa inferência, né, que seria uma regra que é devidamente testado. E essa recursividade, que é uma das características da inteligência artificial, ela não fica criando grandes blocos de código, não são programações extensas. Às vezes é muito curta, porque ela chama ela mesma e ela faz apenas o mesmo teste e toma caminhos diferentes conforme ela entra neste teste, nessa visão heurística da regra. Então, é muito amplo, é discutível, pode ser, sim, questionado,
Tem muita gente que realmente não sabe o que é inteligência artificial e levanta a bandeira e diz que tem porque está na moda. E nós, em 2014, quando criamos o sistema para NR12, nós tínhamos o seguinte cenário: um engenheiro especialista em segurança de máquinas e equipamentos que precisava automatizar os seus processos, colocar mais pessoas a trabalhar com ele, mas não tem como fazer clone dele. Ele precisava fazer clone do conhecimento dele. Nós pegamos, entendemos como que era o esquema de raciocínio dele e, com isso, nós fizemos via computação, com interface guiada, para chegar do ponto A ao ponto B. De uma entrada, fazer devidas tratativas, que são cálculos, decisões que ele tomaria, entender em cada contexto. Ele ia testando, ia melhorando isso, ia nos dando as dicas, e com isso nós tínhamos que ter o mesmo resultado no final do relatório, automaticamente, como se ele tivesse gerado sem a interface dele. Uma outra pessoa reproduzisse isso. Que eu vejo que é uma das grandes características dos sistemas especialistas. Em determinadas áreas, não tem especialista suficiente para toda a demanda. Não tem cirurgião, não tem neurocientista, não tem conhecedores dos mercados de capitais, das ações, suficiente para toda a demanda. E o que se faz? Se clona a tomada de decisão, que é o conhecimento específico em um nicho, em uma situação específica. E nesse conhecimento também, né, Ederson, enfim, a gente sempre conversou, né, antes disso, sobre essa questão de ter ou não ter inteligência artificial, o que é e quando não é. Acho que isso é muito importante e realmente isso gera uma dúvida, porque às vezes a teoria também fica um pouco nebulosa até ter esse entendimento bem claro sobre isso. Mas a gente tem que entender também que é uma ferramenta que tem uma técnica embarcada de inteligência artificial, mas que a inteligência artificial é um meio para que essa ferramenta pudesse operar. Muitas vezes as pessoas confundem, eles materializam a inteligência artificial como sendo um robô, toda aquela questão de ficção científica, e eles ficam esperando, tá, mas onde é que está a inteligência artificial? Onde é que está a inteligência artificial nisso aqui? E aí, que nem tu falou, aí tem uns desencontros assim, conceituais, né, do que é essa inteligência artificial. Isso acontece muito. Que, por exemplo, hoje está na moda a ciência de dados. Nós estamos no final de 2020. Ciência de dados é moda. Se você é um profissional e tem no LinkedIn como cientista de dados, você é disputado pelo mercado. Isso é uma verdade. Ciência de dados ela está dentro dessa área do inteligência artificial, utiliza de técnicas de inteligência artificial, como aprendizado de máquina, machine learning, aprendizado profundo, que é comumente utilizado para identificar padrões em imagem e texto. E depois nós temos alguns conceitos de sistemas distribuídos, que como necessita um grande poder computacional, nós temos as florestas, que são árvores de tomada de decisão distribuídas, que formam uma floresta de tomada de decisão. Nós temos o Python, a comunidade Python, muito direcionada e inclinada, inclusive, em resolver muitos desses gargalos. E cada vez mais a gente vê, por exemplo, você falou, o hardware, por intermédio de sensores, muito comuns em robôs, e nós temos, por outra via, os comandos de voz. Que isso não é inteligência artificial, isso é interface humano-computador. A inteligência artificial é a interpretação da voz, transformando isso numa linguagem natural, que vai entender, depois via algoritmo, o que a pessoa quis dizer com aquilo e dar a melhor resposta. Sendo que a máquina, que é o aprendizado de máquina, baseado num retorno de ok ou não ok, que ela vai saber se ela está indo para o caminho certo ou errado. Assim como uma criança aprende. Se uma criança ela não tiver direcionamento do certo e errado, ela aprende qualquer coisa. Mas da onde que ela cria os seus princípios, as suas regras de vida, os seus valores? Baseado numa interação. Na interação, isso sim, isso não. E a partir daí você vai criando o que é conhecido
como inferências e a decisão é heurística, né? Então, baseado naquela informação que você foi criando como verdade, você acaba dizendo, não, eu não posso usar drogas, eu não posso beber e dirigir, eu tenho que usar o cinto de segurança para dirigir. Mas como é que eu cheguei nisso? Baseado numa base de conhecimento que teve a interação comigo, senão a máquina é igual, né? Só que realmente a gente está com muitos conceitos que eu vejo que estão distorcidos por aí. Acredito que tu já explicou agora como é que funciona o motor de inferência. Depois a gente vai colocar aqui, vai estar na tela para vocês esse desenho que está no vídeo da semana passada, que a gente está explicando como é que funcionam esses componentes no sistema especialista. Agora explicou sobre as heurísticas, sobre o esquema de raciocínio e as inferências. Mas eu também gostaria de voltar um ponto atrás sobre o conhecimento. Além do especialista, a base de conhecimento também é composta pelas normas, no caso de riscos, de saúde e segurança do trabalho, em específico da NR12, né? Não, isso é Por exemplo, relativo. quando ela é atualizada... Isso é relativo pelo seguinte, se a gente estiver falando de gáutica, existe uma lei, que é a normativa 12 da Secretaria de Segurança do Trabalho. Ela diz algumas coisas, mas é muito vago. É como pegar uma ISO. Nenhuma empresa aplica a ISO pelo que está escrito na ISO. Cada um aplica do seu jeito. Mas ela tem que cumprir com algumas metas estipuladas de satisfação do cliente, não, dos funcionários, de organização. Daí ela vai utilizar de outras regras, como um 5S, para organizar o planejamento estratégico, as ações estratégicas, um 5W2H. Então, em cima, é um guarda-chuva, geralmente, né? A lei ela é branda e ela faz a utilização de muitos outros recursos, que são ferramentas ou protocolos para isso. Mesmo assim, há o dedo do especialista, que é o conhecimento empírico. Muitas vezes ele não é citado, mas ele existe. E quando a gente cria um sistema como o G-Riscos, se eu me basear só pela lei, qualquer um vai lá ler a lei e faz. E tem em outras empresas que fizeram e não resolve. O que resolve é ouvir o mercado. O conhecimento empírico tem uma força muito grande. Só que ele tem que ser conflitado sempre com a lei para que ele não rompa a lei. Então, eu só nesse ponto que eu acho que um sistema especialista ele tem como principal fonte de conhecimento não é o que já está explicitado, mas sim o conhecimento implícito, que ele é empírico, porque ele foi adquirido com o trabalho, com o dia a dia, por pessoas que adquiriram uma grande carga horária no desenvolvimento, na execução de determinadas atividades. E, por fim, então, a gente falou então sobre os dois componentes que são a base de conhecimento, sobre o motor de inferências. Não sei se tem algum complemento ainda para fazer sobre o motor de inferências, que tem as heurísticas, o esquema de raciocínio que tu falou e as inferências, ligado com a interface do usuário, que ela precisa ser apresentada em linguagem natural e também ter uma interação amigável com o usuário final. Como é que isso dentro do desenvolvimento de software, enfim, do desenvolvimento dos G-Riscos foi tratado? É isso aí que gera um pouco de confusão às vezes, que é assim, geralmente a inteligência artificial ela tem uma interface amigável, pelo menos aquelas que fazem sucesso. A Siri do iPhone, depois nós temos a Alexia da Amazon, né? Eu até não tive a oportunidade de usá-la. E isso acaba virando um sinônimo. A inteligência artificial é o bot com voz ou não do banco. A Bia do Bradesco, e tem vários nomes que a gente já discutiu, inclusive, num outro diário de bordo, ou acho que foi no Café com Tech, que nós estávamos contando sobre esse monte de chatbots e bots de voz, também é chat, que é conversa, que existem. Então, não, inteligência artificial é isso, é você interagir com a máquina com modo facilitado. Não, isso aí está numa outra área do conhecimento, está na interface humano-computador, é IHC, inclusive
a nossa professora foi a Elisa Boff, na UX, que foi também a minha... Como é que se chama quem ajuda no TCC mesmo? É a orientadora, né? Orientador. Orientadora. Orientador. Então, foi a minha orientadora, Elisa Boff, foi a orientadora do meu sócio na Gáutica, do Esteban Heck também. E a gente não aborda como inteligência artificial. Não, a gente aborda como interface humano-computador, que tem como premissa tornar o sistema à prova de burro, que é mais ou menos assim, eliminar o máximo de treinamentos, suportes e eventuais erros que possam surgir na sua manipulação. E quando a gente olha para as startups, as empresas de tecnologias poderosas do Vale do Silício, a gente nota que, na sua grande maioria, aquilo que é para o público comum, para o consumidor final, o B2C, não há treinamento. Só que quando ela é enterprise, que ela é utilizada por empresas, servidores, há sim uma grande gama de treinamento. Então, eu noto que há um esforço maior, sim, da interface intuitiva para o consumidor final, e isso é um fator de custo, porque você tem um grande público, milhões ou bilhões de pessoas utilizando o teu sistema, num custo médio por pessoa, que se chama ticket médio, muito baixo, e você não conseguiria ter uma equipe para dar o devido respaldo personalizado para cada um. Então, você se obriga a ter essa interface cada vez mais intuitiva e atrelada na inteligência artificial, daí sim, que vai permitir com que a IHC, a interface humano-computador, seja ainda melhor aproveitada, aprendendo com o usuário e interagindo com ele de acordo com as suas características, de um modo cada vez mais personalizado. Isso que vem acontecendo. Daí, como elas se fundem, parece que é uma coisa só. Não, mas a inteligência artificial ela dá a base. Porque se nós formos analisar algoritmos mais específicos, tipo na ciência de dados, da saúde, ou sistema financeiro, sistemas antifraudes, muitas vezes os sistemas são muito difíceis de serem usados. E esses sistemas não têm uma interface para um usuário leigo. Tu precisa de um especialista manipulando os dados ali e administrando, utilizando um sistema que é especialista para conseguir um resultado que é de difícil interpretação. Por exemplo, o curso que eu fiz de ciência de dados aplicado na saúde, no final de horas de trabalho, manipulando dados, olhando a correlação de dados, para ter a acurácia num determinado valor em relação a uma população X de pessoas num determinado estado de enfermidade. Esse valor final não é um valor tipo a rede social bonito, desenhado, com um avatar dizendo, você está saudável. Não, ele dá assim, 0,78. E aí? Então, aí que entra a interface para facilitar. Porque a inteligência artificial aplicada nesse ambiente, nesse contexto de ciência de dados, ela te dá a acurácia de 0 a 1. 0 é nada, 1 é 100%, e a partir daí que você tens ainda que fazer mais um trabalho que pode também seguir com inteligência artificial ou pode simplesmente o profissional, o especialista, receber essa informação e ir lá e ter isso como um apoio à sua tomada de decisão. A ideia geral, unindo esses três componentes, né, é, que a gente falou no início, levar esse conhecimento de um especialista, que essa ferramenta auxilie na tomada de decisão do maior número de pessoas possível. Então, assim, dessa maneira, convertendo isso em uma linguagem natural, numa interface amigável, essa inteligência artificial vai poder ajudar outras pessoas, se tornando mais acessível, de uma que nem falou, ferramenta, aplicativos de redes sociais que milhões de pessoas utilizam, usuários comuns utilizam, não necessitam de treinamento. Então, essas ferramentas conseguem atingir um maior número de pessoas possível quando elas representam bem ou trazem bem essas características de um sistema. Sim. E na questão da Gáutica,
Se nós fôssemos colocar peso para interface humano-computador e inteligência artificial, a Gautica dedica mais energia em interface humano-computador do que inteligência artificial. A inteligência artificial ela tem um valor muito grande para nós em automatizar processos que são onerosos. Por exemplo, se um processo ele é simples, faz um manual, dá o seu jeito, cadastra, sabe, calcula, sei lá. Mas se ele é oneroso, se ele demora muito tempo, e isso eu posso dar um ganho real, eu tenho uma proposta de valor real para entregar para o meu cliente, daí sim merece colocar um sistema especialista. Porque daria para fazer por muito mais coisa, poderia fazer algumas identificações, colocar comando de voz para interagir com a máquina. Não é isso que agrega valor, mas agora, ter na tela o esquema de raciocínio do especialista traduzido, projetado em tela, para que qualquer pessoa, mesmo com pouca experiência em NR12, consiga cumprir com todas as etapas da normativa, não esquecendo nada da lei e ainda colocando conhecimento que ele demoraria muitos anos para adquirir, daí sim, daí nesse caso ali nós tivemos uma interface guiada e nós tivemos o processamento da entrada de dados, processamento dos dados que foram inseridos e a entrega automatizada rápida, que é aquele resultado final que a gente conhece, que é o laudo técnico, análise de riscos, de acordo com a normativa 12, que é o nosso foco hoje. Eu acho que isso aí finaliza e traduz bem o que muitos especialistas falam e escrevem sobre quando as pessoas se questionam, será que eu realmente devo utilizar a inteligência artificial no meu negócio, enfim, em algum processo na minha empresa? É conhecer, que nem tu demonstra, conhecer muito bem de perto esses processos de tomada de decisão para para a segurança de máquinas e equipamentos. É o que os especialistas falam que é necessário, porque as pessoas, não adianta pegar, eu quero colocar inteligência artificial, mas às vezes, como a gente falou, o processo é muito simples, vai se tornar mais oneroso tu colocando do que se tu mantivesse o processo como ele é hoje. Então, isso também a gente precisa chamar atenção, porque as pessoas, como está na moda, né, todo mundo quer ter inteligência artificial, mas tem, às vezes, um processo que ele não se encaixa, enfim, não tem necessidade. Então, tu vai gastar muito em recursos, tanto financeiros quanto para desenvolvimento, né, tecnológicos, e no final o resultado talvez, não sei se ele vai melhorar de fato. Então, precisa ter uma análise bem minuciosa dos processos para ver depois qual é a técnica talvez que eu possa utilizar, que aí talvez é mapear os processos, os fluxos de negócio da empresa, para tentar entender aonde eu posso utilizar ou como eu vou resolver esse problema da melhor forma possível. Primeiro, ver se eu tenho um problema para resolver. Você falou muito bem, se está olhando para a inteligência artificial ao contrário, se olha para a inteligência artificial e depois vê como é que pode aplicá-la na empresa, por isso que não está funcionando para muita gente. O processo ele é mais simples do que parece. É a base da gestão, é a base da administração de qualquer negócio. Primeiro, tem que ter os métodos, os processos explícitos. Tem que ter gestão do conhecimento. Primeira coisa é isso. Depois, tem que automatizar estes processos que até então são manuais, priorizando aquilo que é estratégico para o negócio, para a empresa, para a instituição, seja o que for. A inteligência artificial acaba sendo um conjunto de automações que muitas vezes elimina alguns recursos humanos. Então, por exemplo, todo o sistema tem uma empresa que tem um grande problema com inadimplência. E ela tem profissionais cobrando, e só que é tanta inadimplência que precisa de uma equipe tão grande para cobrar que mesmo recebendo os inadimplentes não paga o valor da equipe e a conta não fecha. Isso é um caso típico da necessidade de automação com inteligência artificial, que é criar algumas regras, tipo, não, mas eu vou sair cobrando, disparando, indo atrás, a partir de que momento? Tá? Começa a definir ali as inferências, né? Aquilo que já é tido como verdade para a empresa. Depois, um roteiro, que é o raciocínio, o guia, que é o esquema. E então,
vai ter ali uma programação, ou hoje em dia existem muitos sistemas que não precisa codificar, mas é só parametrizar. Se coloca, vai enviar um e-mail, um WhatsApp em tanto tempo. Se as características, tipo 3 meses de atraso, 2 meses de atraso, tem que analisar histórico, não tem que analisar histórico. E daí, com isso, um pouco de 10 pessoas que trabalhavam no sistema de cobranças, se tem agora 1 ou 2 pessoas administrando uma rede de sistemas que faz comunicação, envia segunda via, dá baixa no sistema, faz isso, faz aquilo. E mesmo assim, esse eu noto em tudo que é sistema, tudo que é empresa, sempre tem gente interagindo. Também não dá para ter o preciosismo que a inteligência artificial vai pegar o departamento e não vai ter mais ninguém. O meu setor tal de cobrança é todo automatizado. Não é bem assim. Tu dá baixa, tu faz conferência, pode ter um problema de arquivo de retorno no banco, alguma coisa, algo se perdeu, porque às vezes o problema nem é teu, o problema é em outra fase. E aí, quando foge do protocolo, que é o esquema de raciocínio, o sistema não vai saber lidar com isso. Ele vai jogar numa exceção e alguém vai ter que ir ali, o fator humano é o que vai pesar, que é a nossa habilidade e capacidade que ainda está muito distante para que as máquinas possam nos superar, que é o raciocínio humano em cima de situações, de cenários adversos. Então, acho que, acima de tudo, hoje a gente deixou algumas dicas, além de explicar o que é um sistema especialista, deixamos algumas dicas para as empresas que realmente, antes de se aventurar com inteligência artificial, vamos dizer assim, ou seja, ou desenvolvendo ou adquirindo ferramentas prontas que têm inteligência artificial, é conhecer o seu negócio, conhecer os seus processos de uma maneira bem detalhada na sua empresa. Então, eu quero agradecer mais uma vez quem nos tem acompanhado. Peço para compartilhar o vídeo, se vocês acham que seja interessante para que mais pessoas entendam o que é a inteligência artificial e como ela pode ser aplicada nos seus negócios, e que continuem nos acompanhando. Isso aí. Nós também somos aprendizes do tema, curiosos, estamos sempre conectados aqui, conversando, trocando ideia. Um descobre uma coisa, passa para o outro, um curso, uma informação. O Vandoir tem um canal, uma página, acho que se chama ali no Instagram, que é IA Aplicada, que vem crescendo. Ele dá dicas importantes, ele principalmente faz repost de notícias que saem na mídia internacional, muitas vezes também a notícia está em inglês, ele passa em português para que todos tenham acesso e entendam o que está acontecendo na prática. É algo que já aconteceu, nós estamos simplesmente sendo consequências de um evento muito maior do que nós, e não é um monstro como muitos pensam. Teve um dia que eu peguei um Uber no Rio, que eu fui visitar a empresa, ainda foi esse ano, e depois que eu expliquei o que eu fazia, o Uber perguntou, eu estou me formando, no que eu devo me especializar? Eu falei inteligência artificial. Ele disse, não, isso é muito difícil. Sabe? Então as pessoas têm medo disso, sendo que não temam a inteligência artificial, ela não vai dominar o mundo. A Skynet só existe no filme do Exterminador. Fiquem tranquilos e inscrevam-se. Até a próxima. Valeu!